restante, nos outros primeiros, no segundo. Oi, Oi, já coloquei para gravar aqui. já? Beleza, então. Ó, o primeiro jurídico diz que tem aula de direito civil agora. Hã? O primeiro jurídico tem uma aula de direito civil agendada para agora, vai começar agora também. Meu Deus! E agora? Do primeiro, só se a gente depois disponibilizar a gravação, né? Vai ter que Ou é fazer, para manda o link também lá no grupo dos professores, se a Eu mandei. Sandra, alguém quiser. Ah, beleza. Manda. Quem tiver com a conta da sede já consegue entrar direto. Ah, é verdade, não precisa, né? Tá aparecendo agora? Tem duas imagens. Duas imagens? Você e uma fotinha. Então, o do Note não liberou mesmo. Vou ter que usar o celular. Bem-vindo, Felipe. Bem-vinda, Laisa. Vitória, bem-vindo também. Bem-vindo, Bruno. O Everton, assim que possível aí, mais para frente, você tirar umas fotos, tá? Tá dando um favor que você... Acho que a sua tela é maior, você consegue pegar em mais pessoas. Eu falei, o áudio estava desligado. Eu vou tirar um print também depois. Eu tô com a gravação no outro notebook ali do lado. Ah, beleza. Tá dando pra ouvir? Sim. Tá.
Ó, vamos ver quem tá aí. Adrian, Alana, Beatriz, Bruno, Felipe, Carol, Laisla, Lindaiane, Rose, Taine. Bom, acho que já a gente começa, né, Everton? Porque daí o pessoal que chegaram no horário, né? Sim. Senão daqui a pouco eles cansam de esperar. Eu acho que a gente já pode ir começando, Cris. Podemos, né? Bem, Vamos? sim. Vamos começar, Quem porque pode- depois atrasa demais, né? Quem tem compromisso depois das 4 fica complicado. Isso. Aí o restante, desliga o microfone. Isso. Tá bom. Isso que eu ia pedir, tá, pessoal? Desliga aí um pouquinho o microfone, para não dar interferência aí no som. Bom, boa tarde para todos, né? Como vocês estão, né? Estão todos bem? Fiquei em casa, né? Cada um na sua casa e por conta da situação, né? A gente tem que fazer agora todas as atividades, todas as nossas obrigações nas nossas casas. Bom, sou a professora Crislaine, professora de Química, né? Creio que a maioria já me conhece. E estamos aqui para mais uma live da Escola da Autoria. Só que hoje, um pouquinho diferente, né? Hoje estamos usando o Meet, devido ao aumento aí dos casos de corona aqui na nossa cidade. Então, nós resolvemos fazer pelo Meet, para que cada professor contribua aí de dentro da sua casa, tá? Então, cada professor está na sua casa e vai dar a aula aí para vocês, cada um na sua casa. Estamos na esperança aí de que logo tudo isso vai passar, né? E estaremos todos na escola novamente. Hoje é a área de Ciências da Natureza, nas disciplinas de Química, Física e Biologia. Espero que vocês aproveitem bastante, tá? A aula. Aproveitem mesmo. Vão anotando as dúvidas, podem ir perguntando aí pelo chat, ou aqui no Meet vocês podem ir perguntando no momento mesmo da questão. Dê um sinalzinho, levanta a mão, dê um sinal, liga seu microfone e pode fazer sua pergunta. Aí o professor vai responder, tá? Falando em microfone, o professor Everton já disse aí no início, deixem os microfones desligados. A câmera pode ficar ligada, né, para a gente ver aí o rostinho de vocês, a gente também está com saudade. E o microfone vocês só ligam no momento que quiserem perguntar alguma coisa, contribuir com alguma coisa, falar, né, o que vocês quiserem. Então, nesse momento, vocês ligam o microfone, falam, depois desligam para não dar interferência de som. Tranquilos? Então, vamos lá? Começando com Química. Professora Ju? Boa tarde, galera. Sou Juliana, sou professora de Química, mas para o terceiro ano eu leciono pesquisa e autoria. Então, vocês me conhecem da área de pesquisa e autoria. A questão que eu escolhi hoje é uma questão do Enem de 2013, e apesar de ser uma questão um pouco antiga, ela repercutiu bastante na época. E até hoje tem professores que ainda utilizam essa questão nas aulas de química orgânica. Essa questão repercutiu bastante por causa da molécula que foi utilizada na questão, que é essa molécula que vocês estão vendo aí no slide, o nanokid. O nanokid faz parte de uma série de moléculas cuja forma estrutural lembra um corpo humano. Essas moléculas foram criadas por um cientista americano com o intuito de chamar a atenção dos alunos para a área de química orgânica. Então, a questão que eu escolhi é de química orgânica dentro da área de classificação do carbono, que é um conteúdo que o terceiro ano vê no primeiro trimestre. Então, eu vou ler a questão para vocês. As moléculas de nanopróton lembram figuras humanas que foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em formas estruturais,
muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Pode passar. A questão é a seguinte: em qual parte do nanokid existe um carbono quaternário? Vamos lá, o que é um carbono quaternário? Vamos revisar. O carbono pode ser classificado em primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário é o carbono que está ligado a apenas um ou a nenhum outro carbono. Nessa primeira molécula aí, nós temos o carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio e a um carbono. Para nós, o que interessa é a ligação carbono-carbono. O hidrogênio não interessa. Então, se o carbono central está ligado a apenas um carbono, ele é um carbono primário. Já o carbono secundário é o carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, na segunda molécula que nós temos aí, tem o carbono central ligado a 2 átomos de hidrogênio, que, como eu disse anteriormente, para nós não interessa, o que interessa é a ligação carbono-carbono. Então, o átomo central está ligado a quantos átomos de carbono? A 2. Então, ele é um carbono secundário. Já o carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. O nome já diz terciário, então fica fácil para a gente lembrar. Então, o carbono central da molécula está ligado ao hidrogênio, como eu disse, para nós não interfere, e está ligado a 3 átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário. Já o carbono quaternário é o carbono que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, na molécula que nós temos no exemplo, tem o carbono central ligado a outros 4 átomos de carbono. Agora que a gente já sabe o que é um carbono quaternário, vamos ver em que parte do corpo do nanocídio a gente encontra esse carbono. Então, lá tem as alternativas. Nas mãos, na cabeça, no tórax, no abdômen e nos pés. Vamos começar pelos pés. Nos pés do nanocídio, a gente tem carbono quaternário? Não, né? Nos pés do nanocídio, a gente tem um carbono primário. Ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono. No abdômen do nanocídio, a gente tem um carbono quaternário? Não. No abdômen, a gente tem uma tripla ligação. Não tem nada a ver com carbono quaternário. No tórax, nós temos carbono quaternário? Também não temos carbonos quaternários no tórax. Tem carbono secundário e tem carbono terciário. Quaternário, não. Na cabeça, tem carbono quaternário? Também não, né? Na cabeça, a gente tem ligação de carbono com oxigênio e carbono com carbono. Carbono ligado a apenas um carbono é carbono primário. E nas mãos? Nas mãos, vocês podem observar que tem o carbono quaternário. Bom, pode observar na ampliação que tem o carbono central ligado a 3 átomos de carbono de um lado, que são os dedos do nanocídio, e a um outro átomo de carbono que forma os bracinhos do nanocídio. Então, ali nós temos um carbono quaternário. Então, a alternativa correta é a alternativa A, nas mãos. Muito bem, né? Relembrar aí um pouquinho da química orgânica, né? Do início ali da química orgânica. Para os alunos que estão no 3º ano, né? Acho que lembraram bem aí da classificação do carbono. Os alunos do 1º e do 2º ano já vão tendo uma noção, né? Porque logo, logo já vão estudar esse conteúdo. Agora, essa segunda questão é uma questão do Enem de 2019, na versão PPL, né? Que é aquela segunda prova que eles fazem para os privados de liberdade. Mas é um conteúdo bem interessante, porque que eu entendo de Enem até hoje, todas as provas, eles cobram uma questão desse conteúdo, que são misturas e métodos de separação de misturas. É um conteúdo que vemos no 1º ano do ensino médio. Então, quem está aí no 1º ano vai estar fresquinho, né? Agora, quem já está no 2º e 3º, já faz um tempinho que viu esse conteúdo. Então, vai dar para relembrar um pouquinho. Então, para quem está estudando aí firme e forte para o Enem, é um conteúdo interessante para vocês estudarem, tá? Separação de misturas e as misturas homogêneas e heterogêneas. É bem interessante, o Enem sempre cobra esse conteúdo, porque ele faz uma relação muito grande com o cotidiano, né? Com o que acontece ali no nosso cotidiano. A questão diz o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão,
o petróleo bruto para de jorrar e tem que ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos, componentes mais pesados. Quais são esses componentes? Água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Então, na primeira etapa, esses componentes mais densos, eles têm que ser removidos. A primeira etapa desse beneficiamento é Então, qual é o processo que ocorre nessa primeira etapa do beneficiamento? O que eu tenho que fazer mesmo na primeira etapa? Separar os componentes mais densos, mais pesados, como a água salgada, a areia e a argila. Então, eu tenho que separar esses componentes do petróleo. Então, eu tenho, primeiramente, uma mistura heterogênea, porque a água salgada, ela não se mistura com o petróleo, nem a areia, nem a argila. Então, eu tenho, primeiramente, uma mistura heterogênea. Então, eu preciso de um método, de uma técnica para separar mistura heterogênea. O que eu faço? Eu deixo essa minha mistura de petróleo com água salgada, areia e argila no recipiente, no reservatório, em repouso. O que vai acontecer com essa minha mistura em repouso? As substâncias mais pesadas, mais densas, elas vão decantar, elas vão ficar no fundo do meu recipiente. Então, elas vão se decantar, olha só, né? Já dá para saber a resposta. Elas vão se decantar e a substância mais leve, que é o petróleo, vai ser meu sobrenadante, o que vai ficar ali sob o mais pesado, em cima ali no recipiente. E eu consigo facilmente fazer essa separação. Então, é um processo chamado de decantação, tá? Esse processo usado para separar mistura heterogênea, quando eu tenho uma substância mais densa, mais pesada do que a outra. Tranquilos? Vamos lá para mais uma questão? Márcia? Isso. Boa tarde a todos. Como vocês estão? Bem? Então tá. Então nós vamos ver mais uma questão de química do Enem de 2014. Ele fala que os primeiros materiais conhecidos como condutores de eletricidade eram somente de natureza metálica, mas com o avanço na pesquisa de novos materiais, uma classe de polímeros foi preparada com significativa capacidade de conduzir eletricidade. Os polímeros condutores são geralmente chamados de metais sintéticos, por possuírem propriedades elétricas, magnéticas e ópticas de metais e semicondutores. O mais adequado seria chamá-los de polímeros conjugados, porque são formados por cadeias contendo duplas ligações, conjugadas com ligações simples. Então, são cadeias com dupla, simples, ao longo de toda a cadeia principal, incluindo o grupo aromático. Então, tem que ter também o grupo aromático. Essa conjugação permite que seja criado um fluxo de elétrons em condições específicas, capaz de tornar o material polimérico condutor de eletricidade. Aí vem a perguntinha, né? De acordo com o texto, qual o único polímero que seria capaz de conduzir a eletricidade? Então, só recordando ali que tem que ter dupla simples e o anel aromático. O que é o anel aromático? É uma cadeia fechada contendo 6 carbonos com simples, dupla ligação. São 3 duplas intercaladas. Então, essa cadeia tem que ter o anel aromático com as ligações simples e dupla ao longo de toda a cadeia. Então, a ela é uma cadeia que tem simples, dupla, só que não tem o anel aromático. Então, eu acho, será que é a, mesmo que ela tem simples, dupla, né? Acho que não é. A B, nós temos ali, ó, o anel aromático.
Mesmo com aquele núcleo aromático ali, aquela bolinha, mas ali tem 3 duplas intercaladas. Então, começa ali com simples, dupla, e vai no decorrer da cadeia, todas elas conjugadas. A C não tem dupla ligação, olha. Tem uma cadeia fechada, mas não é aromática, e não tem dupla ligação. A D tem a dupla ligação, mas não tem o anel aromático. A E tem o anel aromático, mas elas não estão conjugadas. Tem o anel aromático, depois tem simples, depois o anel aromático, simples, ligação. Então, a alternativa B está correta, porque elas são conjugadas, simples, dupla, no decorrer de toda a cadeia. Então, é a letra B. Ok? É isso aí, pessoal. Agora a gente vai um pouquinho para olhar a física, tá? Olha só uma das questões que eu separei aqui para vocês. Ela é do Enem de 2016, tá? E é bem interessante. Uma coisa que eu sempre falo para vocês. Olhem a questão pela última parte, tá? Comecem aqui logo antes das alternativas. O que a questão quer que eu encontre, tá? O que acontece se eu ler todo aquele texto primeiro? Vocês vão ler o texto, vão chegar no final e já não lembram mais o que você precisa de informação, tá? Então, considerando o tempo que vocês têm no Enem, vamos aproveitar esse tempo começando a ler aqui do final. Olha só o que o exercício quer. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes é... O que a gente sabe, então, de polias móveis? Olha só por que é importante a gente começar aqui do final. Uma polia móvel, ela divide o esforço necessário para executar alguma ação, tá? Ela corta pela metade o meu esforço necessário. Por exemplo, digamos que eu tenho uma caixa de 100 newtons que eu preciso levantar. Se eu levantar com uma polia fixa, eu preciso fazer uma força de pelo menos 100 newtons, equivalentes ao peso dessa caixa, para poder levantar. Só que se eu tiver ali uma polia móvel, eu posso fazer simplesmente 50 newtons, já para conseguir levantar essa caixa. Tá? Então, pela metade, eu consigo reduzir a força utilizando uma polia móvel. Agora a gente volta lá no início da questão e vê o que ele tem de informações para nós. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, olha só, sobre a areia de uma praia, um navio repleto de passageiros e cargas. Olha só, sozinho, com uma associação de polias, ele conseguiu puxar um navio. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens puxando esse navio. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas. Olha só, coisa importante. Conferir se está na unidade do SI. Tá? Se tiver em toneladas, se tiver em gramas, eu preciso passar para quilogramas. O coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F de módulo igual a 400 newtons. Olha só que interessante. Arquimedes ele tinha apenas 400 newtons de força para puxar um navio. Vocês conseguem imaginar esse tipo de situação? Considerem os fios e as polias ideais. O que significa isso? A gente não precisa se preocupar com a massa, por exemplo, dos fios e das polias. E que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, pessoal, a colher de chá que o Enem nos dá. Ele deixa a gente fazer o cálculo utilizando o 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vai ficar mais fácil na hora de fazer os cálculos sem a calculadora.
E a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com um plano inclinado. Então, a gente chega aqui na figura. Isso aqui é um exemplo. Tá? Não quer dizer, ele usou 2 polias móveis. Não, isso aqui é só uma figura para mostrar como que ele fez. Então, fazendo uma força F de 400 newtons, ele conseguiu puxar um navio cheio de pessoas e de cargas. Então, ele quer que a gente descubra aqui qual é o número mínimo de polias móveis usadas. Primeira coisa que vocês fazem aqui. Agora eu comecei a fazer o exercício. Eu pego a figura e identifico as forças. Olha só. Eu tenho a força peso para baixo, para o centro da Terra. Eu tenho a força normal, que é a reação da superfície. Eu tenho a força F, com que ele puxou ali. E a força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária ao meu movimento. Tá? A força de atrito ela é do contra. Ela vai tentar te atrapalhar. O atrito estático ele é sempre maior que o atrito cinético. Sabe quando vocês precisam empurrar um móvel pesado em casa? Não é mais difícil colocar esse móvel para se movimentar do que continuar empurrando ele? Isso porque a força de atrito estático, para eu tirar o corpo do repouso, é muito maior que a força de atrito cinético. Tirando os dados, olha só. A massa é de 3.000 kg. O coeficiente de atrito estático, 0,8. A força que Arquimedes fez para puxar esse navio é de 400 newtons. E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente calcula a força de atrito? Por que a gente precisa calcular a força de atrito aqui? Nós precisamos, no caso do Arquimedes, ele precisou vencer a força de atrito para começar o movimento do navio. Então, a gente calcula da seguinte forma. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas e aí? Como é que a gente calcula a força normal? Nesse caso, olha só. Na direção vertical, nós temos a força normal e a força peso. As duas elas são iguais em módulo. Por quê? O navio ele nem subiu e nem desceu. Então, as duas forças estão mantendo o equilíbrio. Como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, qual é a massa? 3.000 kg. Aceleração da gravidade, 10. Então, é simples, pessoal. Olha só. 3.000 vezes 10. Como é que a gente faz 3.000 vezes 10? Não precisa montar o cálculo. A gente simplesmente faz aqui, ó. 3.000 vezes 1, 3.000. Aí eu acrescento outro zero. A força normal é de 30.000 newtons. Sabendo que a força normal é de 30.000 newtons e o coeficiente de atrito estático 0,8, a gente faz aqui uma multiplicação. 0,8 vezes 30.000. Quanto é 0,8 vezes 30.000? 24.000 newtons. O que Arquimedes precisou superar foi justamente essa força de 24.000 newtons, para daí colocar o navio em movimento. Olha só, Arquimedes precisava superar força de atrito de 24.000 newtons, com uma força de apenas 400 newtons. Então, o que a gente viu aqui? A polia móvel, ela reduz o esforço necessário pela metade. O que acontece, então? Se eu utilizar uma polia, eu reduzo 24.000 newtons para 12.000, tá? 24.000 dividido por 2. Se eu utilizar duas polias, 12.000 dividido por 2. Eu tenho 6.000 newtons para fazer de força para movimentar o navio. Só que quanto que Arquimedes utilizou? 400. A gente precisa de mais polias. 3 polias, 6.000 dividido por 2. 3.000 newtons. Ainda assim, Arquimedes não conseguiria puxar. 4 polias, 3.000 dividido por 2, 1.500. 5 polias, 1.500 dividido por 2, 750. 6 polias, olha só. Metade de 750 é 375 newtons. E aí,
Com 400 newtons de força, Arquimedes conseguiu puxar um navio que teve o esforço reduzido da força de atrito para 375? Sim, olha só. Com 6 polias, Arquimedes conseguiu puxar o navio. Tá? Isso aqui é um exercício que é o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Tá? Força de atrito. Então, sempre vai cair alguma questão que envolva leis de Newton, alguma coisa de força de atrito, tá? Agora vamos para a questão 2 com o professor Juan. Bom, boa tarde a todos. Vamos para mais uma questão de física aí. Lembrando que as questões de física que nós escolhemos, a gente viu o que realmente é mais cobrado nos Enems. Então, a gente escolheu, dentro das matérias, o que o Enem mais cobra. Eu vou começar também esse exemplo dizendo para vocês já o que a gente precisa calcular, para a gente não precisar passar o slide lá para o final. A gente vai precisar calcular o quê? O tempo necessário para que um carro solar parta do repouso e atinja a velocidade de 108 km por hora. Então, agora a gente já sabe o que a gente precisa, a gente pode voltar na leitura do texto e poder separar os nossos dados. Então, é uma pergunta do Enem de 2015, que trabalha com potência e variação de energia. O texto nos diz o seguinte: um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que, por sua vez, alimenta o motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenge, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Então, a gente tem ali a imagem do carro e vamos ao texto. Pode passar, por favor. Considere uma região plana, onde a insolação, energia solar por unidade de tempo de área que chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro quadrado. Então, a gente já tem, além dos 1000 watts por metro quadrado, que é uma informação importante, ele também está dizendo que a região é plana. Então, a gente não precisa se preocupar em levar em consideração o ângulo da velocidade. A gente está numa região plana. Que o carro solar possua uma massa de 200 quilos, então a gente sabe a massa desse carro, e seja construída de forma que o painel fotovoltaico, em seu topo, tenha uma área de 9 metros quadrados. Então, a gente também vai usar a área do painel fotovoltaico e um rendimento de 30%. Então, aqui a gente já conseguiu separar todos os nossos dados. Lembrando que o professor Everton disse, a gente precisa sempre colocar nas unidades do SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Só que a nossa velocidade aqui embaixo, 108 km por hora, ela não está na unidade padrão. A nossa unidade padrão seria metros por segundo. Então, para a gente poder converter essa unidade para metros por segundo, a gente vai fazer uma divisão, certo? Então, passando aqui, só a gente separando os dados. A gente tem uma potência de 1000 watts por metro quadrado, a gente tem a massa do carro de 200 quilogramas, a gente tem a área do painel fotovoltaico, que é de 9 metros quadrados, e a gente tem o rendimento desse painel, que é de 30%. O que quer dizer esse rendimento? Quer dizer que ele só utiliza 30% da energia que chega até o painel, tá? E a gente tem, por último, a gente tem a velocidade inicial, que é, como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0, e a gente tem, por último, a velocidade final, que é a velocidade que a gente pretende atingir, que é de 108 km por hora. Para a gente converter para metros por segundo, a gente precisa dividir por 3,6, e isso vai dar 30 metros por segundo. Então, agora, como que a gente vai executar esse exercício? A gente, então, vai usar a fórmula de relação potência-energia, que é essa fórmula que a gente está vendo na tela. A potência é igual à variação da energia dividido pelo tempo. Mas o que a gente tem? A gente, por enquanto, só tem a potência. A gente precisa calcular a energia que essa placa fotovoltaica consegue captar. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer uma regra de 3 simples, que se 1 metro quadrado recebe 1000 watts,
eu tenho uma área 9 vezes maior, que é de 9 metros quadrados, então eu vou ter uma energia 9 vezes maior, que é de 9.000 watts. Só que a gente precisa lembrar que ele só utiliza 30% dessa potência, ele não utiliza toda a potência. Então, ele está recebendo 9.000, só que ele vai utilizar só 30%. Uma maneira de a gente escrever o 30% é justamente a fração 30 dividido por 100. Então, a gente vai pegar 30 dividido por 100, vezes o 9.000, que é o que está chegando até o painel, a gente vai ter a potência útil, que é o que ele está realmente utilizando para converter em movimento. Então, a potência útil é de 2.700 watts. Agora, a gente pode, através da variação da energia, calcular qual que vai ser a variação da energia desse carro. Como que a gente vai calcular a variação da energia? A única energia que a gente tem nesse carro é a energia cinética, porque a gente tem movimento. Então, a gente tem a massa e a velocidade, a gente consegue calcular a energia cinética. Então, a variação é o quê? Simplesmente final menos inicial. Só que na inicial, ele já dá uma colher de chá para a gente. Ele fala que a velocidade inicial é 0, ele está em repouso. Então, a minha variação de energia é justamente a energia final. Para mim calcular, então, essa energia cinética, eu vou usar a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu só substituo agora os meus dados dentro da equação, eu vou ter que a variação de energia é igual a 200 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Elevando 30 ao quadrado, eu tenho 900, eu vou multiplicar isso por 200 e dividir por 2. Então, a minha variação de energia vai ser igual a 90.000 joules. Então, agora, eu já tenho a potência e a variação de energia. Agora sim eu consigo substituir a minha fórmula de relação potência-energia, as minhas duas variáveis, e descobrir o tempo. Então, substituindo a potência, que foi o que a gente já calculou, que é de 2.700 watts, a gente pode colocar que isso é igual à variação de energia, que é de 90.000 joules, dividido pelo tempo. Para mim conseguir resolver o tempo, eu preciso isolar essa variável. Então, eu vou multiplicar em x. Então, vai ficar 2.700 vezes o tempo é igual a 90.000 joules. Eu vou passar os 2.700 para o outro lado dividindo, e esse vai ser o meu resultado. Aqui, a gente pode usar alguns artifícios. A gente poderia, por exemplo, para ficar ainda mais simples, a gente poderia cortar os 2 zeros ou simplificar por 9. Vai dar no mesmo resultado. Então, simplificando isso aqui por 9, eu vou ter que o meu tempo é igual a 100 dividido por 3. Se eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 33,3 segundos. Então, a gente indo agora até as alternativas, a gente sabe basicamente o tempo, a gente sabe que é de 33,3 segundos, então o mais próximo é a alternativa D. Esse carro ia levar 33 segundos até atingir a velocidade de 108 km por hora, tá? Vou passar para o professor Everton de novo para mais uma questão e eu volto para a nossa última questão de física. Isso aí, pessoal, vamos lá. Essa questão, ela é do Enem de 2013, tá? O que essa questão quer? Olha só, observando aqui logo antes das alternativas. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, ele quer saber a razão, basicamente a divisão entre a massa quente e a massa fria. Agora a gente pode ler o início da questão. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para a água de banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida, ou seja, a água a 70 graus Celsius, com a água à temperatura ambiente, de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai pegar uma água a 70 graus Celsius, outra quantidade de água a 25 graus Celsius, para atingir 30 graus Celsius. Só que isso vai depender da quantidade de massa de cada um, da quantidade de massa de água quente e da massa de água fria. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, separando os dados.
Massa de água quente. A temperatura inicial dessa massa de água quente era de 70 graus Celsius. A temperatura final, 30 graus Celsius. Foi a temperatura final da mistura. A massa de água fria. A temperatura inicial dessa massa de água fria era de 25 graus Celsius. Mas aí vocês podem me perguntar, peraí, professor, por que 25 graus Celsius é chamado de frio? 25 graus Celsius é uma água de morna para quente já. A gente chama alguma coisa de quente ou frio na física comparando as temperaturas. Quer dizer, então, que um corpo de 40 graus ele pode ser frio comparado com um corpo de 100 graus Celsius, tá? Corpo frio é o corpo com a temperatura menor. Qual é a relação que a gente pode ter aqui? A quantidade de calor da massa quente, por isso que tem um Q aqui, mais a quantidade de calor da massa fria é igual a zero. Como é que a gente calcula uma quantidade de calor? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aí eu coloquei aqui embaixo, olha só, um Qzinho para a gente identificar que é da massa quente e a variação de temperatura da massa quente. Mais a massa fria vezes o calor específico. E por que não tem um Qzinho ou um F para identificar o calor específico? A gente está falando de água. A água ela vai ter o mesmo calor específico, tá? Agora, substituindo. A gente sabe a massa de água quente? Não. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso cortar esse calor específico. Ele está multiplicando aqui. Quando a gente passar para o outro lado, a gente já poderia cortar. Então, eu já vou cortar aqui. A temperatura final é 30 graus Celsius. A temperatura inicial da água quente, 70. Mais a massa de água fria que a gente continuou sem saber, vezes a temperatura final dessa massa de água fria, menos a temperatura final da massa de água fria, 25. 30 menos 70, menos 40. Menos 40 vezes a massa de água quente. Mais 30 menos 25, eu tenho 5. 5 vezes a massa de água fria, 5 vezes a massa de água fria. A gente passa esses 5 massa de água fria para o outro lado e multiplica por menos 1. Multiplicando por menos 1, os dois lados vão ficar positivos. Aí a gente passa o quê? Eu passo o 40 dividindo aqui embaixo e eu passo a massa de água fria dividindo aqui embaixo. Era justamente isso que ele queria, tá? Quando ele fala assim, qual é a razão entre a massa de água quente e a razão de massa de água fria, eu tenho essa divisão. Massa de água quente dividido por a massa de água fria, igual a 5 dividido por 40. Para facilitar, a gente pode simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 40 dividido por 5, eu tenho 8. Quanto é 1 dividido por 8? 0,125. Tá? Essa é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Quer dizer então que eu não preciso me preocupar com duas incógnitas aqui. Não. A gente sabe que a divisão entre essas duas massas é 0,125. E é justamente isso que o exercício quer. Tá? Uma dica que eu dou para vocês. Se vocês não conseguem ainda rapidamente fazer esse tipo de divisão, dá uma olhada no YouTube, tem muita videoaula legal com umas técnicas para vocês fazerem esse tipo de divisão. Tá? Vocês têm que priorizar o tempo. Então, quanto mais rápido vocês conseguirem fazer uma divisão, uma multiplicação, melhor. Tá? Agora eu vou passar de volta aí para o professor Juan. Bom, então vamos lá para a nossa última questão de física. Lembrando que a gente começou, então, em dinâmica, a gente passou por potência e energia, passamos também por termodinâmica, que foi essa última questão que o professor Everton explicou, e estamos agora em ondulatória. Ondulatório, o pessoal do segundo ano estuda bastante agora nesse primeiro semestre, né? Então, é uma questão do Enem de 2011, que fala sobre o micro-ondas. Vamos ver o que nos diz o texto, ó.
Na câmara de cozimento de um forno de micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento da água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência de 2,45 GHz. Então, nós já temos um dado importante aqui, que é a frequência da onda. Para alterar a orientação das moléculas de água, bilhões de vezes a cada segundo, essa foi a frequência escolhida. Por que ela não é usada em comunicações? E também porque dá às moléculas de água o tempo necessário para completar uma rotação. Dessa forma, um forno de micro-ondas funciona através do processo de ressonância, transferindo energia para os alimentos. Ali embaixo tem a fonte. Então, vamos ver o que o texto quer. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é de cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que a gente já sabe que é uma velocidade de uma onda eletromagnética, que é igual à velocidade da luz, qual é aproximadamente o comprimento de onda da micro-onda presente no forno em centímetros? Então, beleza. A gente sabe que, apesar de ser uma onda que não está presente no espectro visível, ela é uma onda que faz parte da radiação do espectro eletromagnético. E se ela é uma onda, ela obedece à equação fundamental da onda. Qual é essa equação? É aquela equação que a gente cansa de ver. V igual a lambda vezes F. O lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. Então, o texto deu para a gente alguns dados. Ele deu a frequência dessa onda, que é de 2,45 GHz. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que o giga, ele é um múltiplo. Ele está ali representando uma potência. E que potência o giga representa? Ele representa o 10 a 9. Então, a minha frequência é de 2,45 vezes 10 a 9 Hz. E a velocidade já está, então, na nossa unidade do SI, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Para a gente descobrir, então, o nosso comprimento de onda, basta a gente substituir na fórmula da equação fundamental da onda os valores que a gente tem. Então, a gente tem que 3 vezes 10 a oitava é igual ao comprimento de onda vezes 2,45 vezes 10 a nona Hz. Então, eu vou precisar agora separar o meu comprimento de onda. Para mim separar o comprimento de onda, o que eu faço? Eu vou pegar quem está do mesmo lado da equação que ele, que é o 2,45, e passar para o outro lado. Como ele está do lado de cá, multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, aqui agora a gente tem uma divisão com números com potências. Como que a gente resolve uma divisão com potência? A gente pode, primeiro, dividir o 3 por 2,45. Se vocês quiserem arredondar na hora do Enem, vocês podem arredondar mais ou menos para uns 3 ali, para você vai ter uma ideia de que vai ser 1 e alguma coisa. Mas aqui, então, vamos fazer 3 dividido por 2,45, eu sei que é 1,22. E como que eu faço com as potências? A potência, eu vou reescrever a base, que é 10, vou pegar quem está em cima, que é o 8, menos quem está embaixo, que é o 9. Então, eu vou ficar com 1,22 vezes 10 a menos 1. Esse menos 1, eu posso passar ele para o número inteiro agora. Eu preciso deslocar minha casa, minha vírgula, uma casa para a esquerda. Então, quando eu desloco minha vírgula, eu vou ter 0,122 metros. Por que em metros? Porque a nossa velocidade está em metro. Se a nossa velocidade está em metro, o nosso comprimento de onda vai sair em metros. Só que o exercício nos pede em centímetros. Como que eu transformo de metros para centímetro? Bom, eu sei que em 1 metro eu tenho 100 centímetros, então eu preciso simplesmente multiplicar 0,122 por 100. Eu, multiplicando isso por 2, eu vou deslocar minha vírgula novamente, agora 2 casas para a direita, então eu vou ficar com 12,2 centímetros. A gente olhando nas alternativas que a gente tem, a gente consegue ver, então, que a nossa alternativa correta é a de letra D, 12,2 centímetros, beleza? Então, essa foi a nossa última questão de física. Vou passar agora para o professor Richeles, área de biologia. Até uma próxima, pessoal. Boa tarde a todos, tá? Todos sejam bem-vindos. Hoje, eu escolhi, no caso, no ano passado, algumas questões bem curiosas, fáceis, e que teve muito erro, principalmente
o aluno passar despercebido, achar que é muito fácil, e acabou errando questão bem objetiva, bem simples, sucinta, né? Pode passar. Tá. Foi se baseado no ano passado, vamos lá. E como o professor Evo colocou, eu geralmente, conforme o tamanho da pergunta, eu peço para vocês sempre já no final, ver o que está pedindo a pergunta, para você botar para o texto. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo assim, nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do... Por exemplo, agora vamos lá. O alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser o alimento isento de agrotóxico, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. Hoje, a população, na verdade, brasileira, está se conscientizando que ela precisa, não só brasileira como no mundo, substituir, além dos hábitos alimentares, exercícios, ter hábitos alimentares saudáveis, né? E tem uma pesquisa feita que provavelmente os brasileiros são um dos povos que mais consomem agrotóxicos do mundo, em torno de 1 litro de agrotóxico, tá? Por ano. Muitas vezes, quando você vê aquela fruta bonita, maravilhosa no supermercado, ou leguminosa, hortaliça, não sabe a quantidade de agrotóxicos que tem nela lá, tá? Voltando. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, hoje se emprega, além do agrotóxico também, uma forma de adubação. Essa adubação, muitas vezes, ela vem em relação de fezes de animais, no caso de bovinos, aves, e principalmente a adubação verde. Sabendo disso, vamos lá para a questão. Pode passar, Everton. Lá, a prática da adubação verde, por exemplo, a adubação verde, ela vem sanar, nesse caso, ela vem contribuindo, substituindo, no caso, a adubação química. Emprego da compostagem seria um método também de empregar, entre eles, uma forma de adubação natural, entre elas, principalmente o humo, que é um dos melhores adubos do mundo. Controle de irrigação no solo. Muitas vezes o manejo de uma agricultura, de hortaliça ou de produto orgânico precisa ter um controle, que muitas vezes nós não sabemos a quantidade, quando vai chover ou não. Então, a agricultura orgânica precisa de uma demanda, entre elas irrigação, tá? Mas não vem a nossa questão. Vamos pular a relação a D, vamos para E. Uso de sementes inoculadas com risóbio. Não, risóbio, na verdade, ela seria uma bactéria que estimula os vegetais, no caso, a absorver nutrientes do solo. A pergunta lá atrás, ela pede assim, qual seria uma forma sustentável de você fazer o manejo sem agrotóxico, né? Nesse caso, sobrou o quê? A utilização de predadores naturais. Entre esses predadores, muitas vezes, pode ser, no caso, a joaninha, que seria uma delas, tá? É isso. Já a 2 seria assim, quando nós falamos hoje em termos de parasitismo, tem, entre o Filoplateumintes, tem a esquistossomose, a popular barriga d'água. Caracteriza-se pela inflamação do baço do fígado, causando pelo verme Schistossoma manzoni, ou esquistossomo. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofalaria. Seu hospedeiro intermediário, e penetra na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza-se medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Geralmente fala assim, hoje, a esquistossoma manzoni, geralmente quando ela contagia o homem, através das fezes, ela vai ser eliminada, né? Ela vai ser carregada pela água, geralmente ocorre no norte, onde não tem saneamento básico. Quando esses ovos são levados e ficam na água, esses ovos vão eclodir, formar um miracídio. Esse miracídio vai procurar um hospedeiro intermediário, que seria o caramujo. Ele vai se alojar lá, ele vai se reproduzir e logo após ele vai virar, no caso, a cercária. A partir desse momento, ele vai penetrar na pele do ser humano. Sabendo disso, vamos lá. Tá, mano?
Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Quando eu falo assim de vacina, automaticamente, vou pegar uma do vírus. Você está tomando o vírus atenuado para estimular seus anticorpos, né? Então, o que eles querem fazer? Principalmente com o apoio da Fiocruz. Eles querem pegar essa enzima e estimular, no caso, nossos anticorpos a combater esses invasores. Sabendo disso, vamos lá para a questão. Letra A. Impedir a penetração do parasita pela pele? Não. Hipótese alguma, a vacina vai fazer isso. B. Eliminar o caramujo para que haja contágio? Não. C. Impedir o acesso dos esquistossoma especificamente do fígado? Não. A vacina, na verdade, vai estimular os anticorpos. D. Eliminar os esquistossomos antes que ocorra contato com o organismo? Também não. E a letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes de manifestar de sintomas. Ou seja, ele vai estimular os anticorpos, então, quando ele vê a proteína parecida, vai detectar que é o invasor e vai eliminar ele. Então, resposta correta, letra E. E, passando para a próxima, essa eu pensei nela para utilizar, foi baseada principalmente assim, todo mundo está falando hoje sobre o coronavírus, né? Sabemos que o vírus hoje, ele é considerado acelular, então ele vai ter DNA ou RNA. E o que mais está batendo na mídia, que está fingindo, e eu pensei também que não ia passar por isso, em relação aos coronavírus, ele é um vírus que usa o material RNA, né? E nesse caso, todo mundo muitas vezes esqueceu as outras doenças que estão ocorrendo aqui, né? Aqui a nível Brasil, o H1N1, ou a influenza, e entre eles a dengue. O nosso estado, ele já passou, nesse mês de junho, de 60 mil casos de dengue, e o nosso município está se aproximando de 700 mil casos, né? Então, baseado nisso, eu escolhi essa questão, né? Vamos lá. A dengue continua sendo um problema de saúde para o estado de Mato Grosso do Sul. Assim, conhecendo o causador da dengue, esse vetor, podemos usar com medidas de profilática ou prevenção, vamos dizer assim. Vamos lá. Como eu faço a prevenção? Vacinação em massa da população contra a bactéria causadora dessa doença? Não. A dengue é um vírus. Exterminação de ratos vetores do vírus causador dessa doença? Não. Ratos não causam, entre eles a leishmaniose, mas não a dengue. C. Eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença? Não. D. Eliminação dos insetos vetores dos vírus causadores da doença? Sim. Automaticamente, ou seja, a dengue é um problema muitas vezes nosso, que nós não fazemos nossa obrigação, né? Principalmente porque ela se manifesta em água parada. E hoje, sabemos assim que qualquer vasilha, lata, entulho, o mais pequeno que for, que acumule água, ela pode ficar. E outra coisa, os ovos da dengue, ela pode ficar eclodida aí todos 6 meses ou mais, ou seja, chegou o inverno, ela fica dormente, quando voltar o verão, que a chuva caiu naquele recipiente, ela vai eclodir e vai formar novamente. Então é isso, pessoal. Né? Cris. Então, gente, eu fui perguntando aqui no chat, né, se vocês têm alguma pergunta, podem ficar à vontade, se alguém quiser falar, pode ligar aí seu microfone, a gente vai ficar atento aqui, né, vocês podem ligar o microfone, a gente vai ouvir vocês, e vai responder, né, na medida do possível. Ou, se quiser mandar perguntinha aí pelo chat também, a gente lê a pergunta, né, e o professor correspondente aí da questão responde. E aí, gostaram da aula? Não, vai estar. Falei assim, cadê um pouquinho mais rápido, foi por causa do tempo, tá? Para não ficar muito maçante, cansativo, aí eu dei um acelerado um pouquinho, mas qualquer dúvida pode estar chamando. Ou no WhatsApp, o que for. Vocês não ligaram aí a câmera de vocês, né? Alguns só, a gente não conseguiu ver. Com vergonha.
Pode ligar, dar um sorriso, dar um tchauzinho aí pra gente. Nós estamos com muitas saudades, né, fazendo essas aulas aí à distância, mas querendo muito estar de novo aí na sala de aula, todos juntos, né? Mas se Deus quiser, logo, logo isso será possível, né? Estamos torcendo para isso. E aí, tranquilo? Alguma pergunta? Tudo certo? Obrigada a todos, tá? Obrigada mesmo pela participação. Creio que vocês farão a diferença lá na hora de fazer a prova. Creio que vocês irão lembrar dessa aula, irão lembrar de alguma coisa que foi dito aqui e vai valer muito a pena vocês terem participado, tá? Obrigada, Sandra, a Ivone, a Isa, que estão aí, prestigiaram a nossa aula. Está aberto para quem quiser falar alguma coisa. Professores, Sandra, está à vontade para falar. Valeu, pessoal, foi muito bom, né? Pena que nem todos os meninos entraram, mas quem entrou realmente faz a diferença, é isso que a gente tem que pensar, né? Quem está entrando, está estudando, e esses vão fazer realmente a diferença, né? Parabéns aos que participaram, né? Eu perguntei ali, nenhuma dúvida, né? Tá todo mundo tranquilo? Que bom, né? Que bom. Né? Mas nós vamos continuar, né, com as lives, como nós pensamos, né? Isso é para a segurança de todos, devido aos altos índices de Covid aqui na nossa cidade, né? E assim vamos continuando, tá? Então, parabéns a vocês, profs, né? Parabéns aos alunos que participaram, e vamos lá, né? Fazendo a diferença, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Eu quero agradecer, tá, Sara, por ter essa oportunidade conosco e desafio também, né? Aprimoração, aprendizagem, tá? Muito obrigado por dar essa voz de confiança em nós. Agradecer a todos que participaram, né, aos alunos, a Sandra, a Ivone, todos, né, que participaram e nos prestigiaram nesse momento. Obrigada. E lembrando, gente, que o professor Everton gravou essa aula, ele vai disponibilizar no YouTube, depois ele vai passar o link, tá, nos grupos das salas. Para quem não conseguiu, né, teve o terceiro ano jurídico, que algum aluno informou que ele também está tendo uma outra aula nesse momento, então eles não conseguiram participar. Mas o professor Everton vai disponibilizar depois o link, vocês podem rever novamente, né, revisar as questões, poderão ver toda a aula novamente, tá? Depois ficará no YouTube. E é isso, gente. Mais alguma coisa? Tranquilo? Isso aí, pessoal. Obrigada a todos, porque está vindo um tempão de chuva. Ainda bem que tudo certo, não caiu a internet, tá? Isso, graças a Deus. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer os profs, a direção, tá? Foi um momento legal a gente poder falar aqui de casa com vocês, mesmo sem poder ver o rostinho de vocês aí, mas qualquer coisa, só chamar a gente tá aí. Se ficou alguma dúvida, ficou com vergonha de perguntar aqui, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai atender vocês, tá? Isso mesmo. Falou, então. Então, gente, brigadão, tá? Deus abençoe, tchau. Obrigado. Tchau, Falou. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.